Então, ele não se comunicou nem com a Sindacta, nem a Sindacta comunicou nada a ele. Ele simplesmente ficou observando aquele objeto e aí tentou começar a fazer uma comunicação telepática com o tal de objeto. E tentava se aproximar para vê-lo visualmente, além do radar. Mas o objeto não deixava. Em resposta à comunicação telepática, o objeto, quando ele se aproximava a 30 milhas ou a 28 milhas, o objeto dava um salto instantâneo de 30 a 50 milhas, ou seja, refazendo a distância de 60 a 80 milhas. E isso foi fazendo durante 1 hora e tanto e manteve-se constante. Em suma, o pobre do comandante e a tripulação ficaram assim extremamente assustados, emocionados, porque eles tentaram ser racionais, tentaram dizer que estavam delirando, que que o radar estava com defeitos, que aquilo não era normal. E, no entretanto, tudo provou que era um objeto material, provavelmente uma plataforma, ou quem sabe um charuto voador, de nada menos, nada mais de 27 quilômetros. Né? Bom, só sabe que chegando em Pernambuco, em Recife, que tinha que abaixar, e de repente o objeto desapareceu. Claro, ele ficou quieto, não comunicou nada a ninguém, com medo de se comprometer. É óbvio, vocês sabem, né, que existe esse perigo. E, para coincidência, ele voltou para o seu destino, para São Paulo, retornou. E quando no retorno, não é que foi aparecer de novo o mesmo objeto, não. Apareceu. No retorno, diante do avião dele, estava um Boeing 747 da Air France, que é um avião de 60 metros de comprimento, com 60 metros de largura. E a imagem do Boeing, do radar, era um ponto minúsculo, o que sugeria claramente que o radar não estava louco nem defeituoso, e que ninguém aí estava maluco, e que aquele evento de fato aconteceu, sem qualquer dúvida. Olha, esse caso é uma banalidade que envolve a nossa capacidade de conhecer o que há por aí, o que está acontecendo. É o fato exatamente assim? É a nossa cabeça que está mudando de padrões? É os nossos órgãos sensoriais que estão nos enganando? É o que tentaremos comentar, alterar, esclarecer. Mas umas pequenas similitudes que eu tomei nota aqui, parecida com esse fato. Por exemplo, tem o caso da Ponta Negra, da qual a senhora Luli Oswald participou, se não me engano ela vai ainda falar, se já não falou. Caso estudado pela professora Irene Granchi, onde também se cita o aparecimento de um disco gigantesco que abrangeu o espaço entre duas montanhas e tinha provavelmente quase 1 quilômetro de distância de comprimento, esse tal objeto. É um caso estudado pela professora Irene Granchi. Tá? Além disso, em 78, tá? Em Teherã, na capital do Irã, comunicação oficial, tá? Foram vistos OVNIs do tamanho de 22 vezes o Boeing. 22 OVNIs do tamanho de 22 vezes os Boeing, quer dizer, 22 vezes 60. Multipliquem. Foram vistos, inclusive foram mandados caças da Força Aérea Iraniana atrás, para ver que diabo era aquilo. Me esqueço dos microfones. Eram objetos simplesmente gigantescos, simplesmente planeando em cima da capital de Teherã e interferindo nos radares do aeroporto de Teherã e tudo mais. Não houve nada de grave, mas eram presenças assim, fora de série. Em 76, o comandante João Carlos Braga disse ter visto em cima, dirigindo um Boeing, disse ter visto em cima da cidade de Lisboa, lá por volta das 5 da madrugada, um disco voador do tamanho de 5 Boeing. Um pouco menor, é claro, né? Bom,
Bom, isso inclusive o professor Jimmy Gill ontem falou da presença de objetos voadores não identificados de tamanho gigantesco. Aqui, por exemplo, o Dr. Harris cita ter sido visto sobrevoando a superfície da Lua com 250 milhas de tamanho. 250 milhas, uma milha é 1.700 e tantos quilômetros, pode imaginar que gigantes. Bom, são pequenos exemplos que eu citei por citar, mas a problemática é exatamente a nossa maneira de ver, de perceber. Eu disse que os OVNI, ou os UFOs, estão revolucionando a nossa maneira de conhecer a vida, o mundo. Estão alterando todos os nossos padrões. E, claro, por causa disso mesmo, de certo modo, a ciência acadêmica tenta resistir, dizendo que eles não existem. Por quê? Porque se tivesse que admitir a sua presença irrefutável, incontestável, muitas vacas sagradas e sacramentadas na ciência, isto é, leis, teriam que ser questionadas ou, quem sabe, postas de lado. Mas, para não fazer isso, prefere-se então dizer não ao óbvio, evidente, que são esses discos voadores, essas coisas incríveis, manter a nossa velha mania de conhecer, provavelmente completamente errada, e deixar assim como tudo está. Nós ocidentais, principalmente nós ocidentais, porque no Oriente existe uma forma de enxergar e de ver as coisas um pouco diferente, nós ocidentais temos uma forma de conhecer muito prejudicial, criada por Aristóteles e definitivamente embasada e assentada por Descartes. Que forma de enxergar, de ver e conhecer é essa? É uma forma que nós acreditamos válida e, no entretanto, possivelmente, ela está nos enganando. Por exemplo, todos nós acreditamos piamente, né, que os nossos órgãos sensoriais captam as coisas tais e quais, e que estas coisas são tornadas conscientes no cérebro, e que há uma separatividade entre sujeito de um lado e objeto do outro, e que as coisas são materiais. No entretanto, essa possibilidade não passa de uma possibilidade que ficou sacramentada e assentada como tal gratuitamente. Ou seja, é possível que não haja diferença nenhuma entre sujeito de um lado e objeto do outro, primeiro. Segundo, é possível que isto de dizer que há uma pessoa que pensa de um lado e há uma coisa que pode ser conhecida do outro também não seja verdadeiro. Terceiro, é possível que as coisas não sejam materiais de um lado e a anímica e alma do outro. Quarto, é possível que não haja nem espaço, nem tempo, receptáculos universais esses, dentro dos quais as coisas caberiam, e entre as quais estaria o homem que passaria a conhecer estas coisas. O assunto está um pouco difícil, estou sentindo. Mas, infelizmente, eles vieram, de certa maneira, eles vieram arrebentar com esses nossos esquemas. Cuidado, quando disse que vieram arrebentar esses nossos esquemas, eu quero dizer que eles vieram alterar velhos preconceitos, velhos condicionamentos mentais que nós temos dentro de nós e, quem sabe, nós passássemos a enxergar a vida de outro modo.